emitir, vocês só conseguem acessar o pedido do certificado quando acaba o projeto de extensão, ou seja, só no ano que vem, no início de janeiro, quando a gente fizer o relatório da extensão, porque essa é uma atividade junto com outras que vão acontecer durante o ano. Mas todos que fizeram inscrição vão conseguir acessar o seu certificado da atividade de hoje de noite, tá? Então, para dar essa informação também em relação a isso. Muito bem, então, eu acho que dito isso, né, a gente quer dar início, então, à primeira fala, vou cuidar aqui o tempo, que vai começar, então, pela Natália, né, fazendo essa abertura e apresentando para vocês, então, assim, alguns dos achados, né, algumas coisas que nós selecionamos da pesquisa que a gente fez, então, que resultou, né, a Natália já defendeu, já passou por banca, né, enfim, ela já terminou, que foi a pesquisa que muitos de vocês também participaram. Então, Natália, a palavra é toda sua. Então, tá. Só para avisar também, né, que a Aline e a Carol mais adiante vão colocar um formulário para marcar a lista de presença, né, a fim de depois colocar os dados no certificado direitinho. Daí, mais adiante, elas vão colocar ali no chat. Eu vou apresentar, então, eu não vou mais ver vocês. Qualquer coisa, vocês me avisam, vocês estão me ouvindo, se acontecer alguma coisa. Porque agora eu não vejo mais, tá? Tá aparecendo direitinho aí, né? Eu botei em modo tela cheia. Apareceu direitinho para vocês em tela cheia? Tá aparecendo, tá aparecendo. Tá bem. Vamos lá, então. Então, boa noite, gente, né? Primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que o tempo hoje em dia é muito precioso, então eu agradeço muito por vocês disporem de um tempinho aqui, né, de alguns minutos para conversar sobre esse assunto, para dialogar sobre esse assunto da alimentação da população em situação de rua. A prof já falou, então eu sou a Natália, eu sou nutricionista, me formei em 2019 na URGS, e no ano passado, no decorrer do ano passado, eu pesquisei sobre a alimentação da população em situação de rua, né, para um trabalho de conclusão de uma especialização em saúde pública que eu fiz. E esse tema sempre me motivou muito, porque eu conheci um projeto social chamado Morador de Rua Existe, em 2018, e a partir dali foi uma pauta que eu me identifiquei muito e depois fui convidada para ser organizadora do projeto. Então, sempre foi algo que me motivou a entender mais sobre esse grupo social, a estudar mais sobre esse grupo social, já que eu também vivenciava, né, esse grupo nas ações, enfim. E a Tati já se apresentou, ela foi minha orientadora no decorrer, né, dessa pesquisa, e hoje, então, eu vim devolver para vocês os dados, né, da pesquisa sobre o acesso à alimentação pela população de rua aqui de Porto Alegre, que é uma desigualdade que foi intensificada pela pandemia. Eu acho importante dizer que a pandemia, quando eu iniciei o projeto de pesquisa, ela não existia, era outro mundo. Então, eu fui, né, quase que obrigada, entre aspas, mas a colocar a pandemia, porque, obviamente, esse contexto ia aparecer durante as entrevistas e não tinha como desvincular a pesquisa da pandemia, porque é o cenário atual que a gente está vivenciando. Então, aqui, antes de trazer os resultados de fato para vocês, queria dar uma breve introdução, né? A gente sabe, então, que a alimentação, ela é um direito social, ela é um direito constitucional, ela é um direito humano. Como direito, o Estado deveria garantir para toda a sociedade, assim como outros direitos. No entanto, sabe-se que há uma violação desse direito, e principalmente essa violação acontece nos grupos vulneráveis, e dentre os grupos vulneráveis está a população em situação de rua. Então, essa pesquisa, ela versa sobre o acesso à alimentação pela população de rua, sobre a garantia desse direito social, cujos dificultadores de acesso vão se exacerbar nesse contexto pandêmico que vivenciamos. Para trazer um número, uma estimativa assim, de números, no Brasil hoje,
Provavelmente esse número é maior, mas ele ultrapassa 200 mil pessoas. É mais de 5 estádios do Beira-Rio lotados. Imaginamos 5 estádios do Beira-Rio lotados. Mais que isso, é o número de pessoas em situação de rua atualmente no país. E em Porto Alegre, esse número ultrapassa 3.800 pessoas, conforme o último dado, né, dado pela FASC, aqui no início do ano de 2021. Bom, então, como disse, a alimentação ela é um direito. Mas não basta eu ofertar o alimento. Eu tenho que me certificar que ele respeite a segurança alimentar, ou seja, que aquele alimento ele tenha qualidade, que aquele alimento respeite a cultura, o meio ambiente, que ele seja em quantidade suficiente e na qualidade nutricional também. Apesar disso e desse direito que deveria ser garantido, sabe-se que o Brasil, em 2014, tinha saído do mapa da fome, e agora ele está voltando, né? E hoje, no país, há mais de 19 milhões de pessoas passando fome, e metade da população, praticamente, tem um grau de insegurança alimentar, que é o contrário do que eu falei, de ter o acesso permanente dos alimentos. Dentro do grupo que passa fome, do grupo social que passa fome, está a população de rua, que todos vocês aqui, né, bem conhecem, afinal é o objetivo do dia de hoje. Então, é o grupo heterogêneo que não tem condição de moradia, né, e que habita espaços públicos e é totalmente, constantemente exposto ao risco de doenças e ao risco de insegurança na saúde. A população de rua acaba muitas vezes se alimentando através dos restaurantes populares e projetos sociais, certo? E aí, nesses 3 primeiros retângulos aqui, é um cenário. Cenário da fome, cenário da população em situação de rua. E aí, em 2019, vem um outro cenário para intensificar esse outro cenário, que foi o Covid-19, né? Então, a pandemia, ela intensificou a questão da saúde, a crise sanitária que estamos vivendo ainda, e intensificou a economia. Então, muitas pessoas perderam seu vínculo de trabalho, acabaram não conseguindo mais pagar sua moradia, seu aluguel, e acabaram indo habitar as ruas. Então, quais foram os objetivos, né, dessa pesquisa? Então, eu trouxe os 3 principais que estão envolvidos com o que eu quero apresentar, com o que vamos apresentar aqui para vocês. O objetivo geral era investigar como está preconizado o direito ao acesso à alimentação da população de rua de Porto Alegre, refletir sobre as contradições do que é previsto e do que é executado, no que se refere a esse direito à alimentação, né, dos indivíduos em situação de rua, e analisar como se efetiva o acesso à alimentação desse público, com vistas a identificar os serviços e como eles vão contribuir para a garantia desse direito da população de rua aqui de Porto Alegre. Como que eu fiz, né, então, para chegar nesses objetivos? Foi um estudo qualitativo e, na verdade, como a professora comentou, ele envolveu 3 fases: a pesquisa bibliográfica, onde analisamos outras pesquisas, uma análise também documental, onde analisamos 5 principais documentos, e as entrevistas com as entidades, né, que muitas vieram aqui, né, representar no dia de hoje. Entidades relacionadas ao tema da alimentação da população de rua. Então, como é que foi, né? A entrevista foi online, por causa da pandemia, e foram quantificadas 10 entidades no total, sendo 2 conselhos de alimentação e nutrição, um do estado do Rio Grande do Sul, representado aqui pelo Juliano hoje, e também no município de Porto Alegre. Foram 7 projetos sociais e um órgão público do município de Porto Alegre, totalizando 10 entidades. Como eu consegui essas 10 entidades? Comecei por uma, e aí eu usei metodologia bola de neve. Ou seja, eu conversava com essa entidade número 1, e ela me indicava uma outra entidade que também abordasse esse tema, e aí essa outra me falava outra, até que se saturasse, né, dentro dessa amostra, as 10 entidades. Como fiz, então, né, eu entrevistei a entidade, gravei com autorização, transcrevi essa gravação e analisei o conteúdo das falas de cada entidade, né, e então essa pesquisa, ela passou pelo Comitê de Ética. Agora, entrando, então, nos resultados e na discussão dessa pesquisa, dessas entrevistas que nós realizamos no ano passado.
Então, um pouquinho antes disso, eu queria trazer aqui que nós analisamos 5 principais documentos e políticas, né, aqui do país, que tratassem, que versassem sobre alimentação e ou população em situação de rua. Então, foi analisado o Guia Alimentar para a população brasileira, a PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a Política Nacional da População de Rua, Política da Assistência Social e a Constituição Federal. O que aconteceu? Desses 5 documentos, apenas o que está em azul, né, que é a política destinada diretamente à população de rua, trouxe de forma explícita, de forma específica, como objetivo implementar a ação de segurança alimentar e nutricional, de forma que possa proporcionar o acesso permanente a essa população. O que isso mostra? Mostra que de todos os documentos, apenas um trouxe de fato essa especificidade da ação de segurança alimentar e nutricional direcionada para a população de rua, mas os outros documentos trouxeram a alimentação da população, o direito à alimentação, o direito à saúde da população de uma forma geral. Mas é importante entender que para cada ator social, para cada grupo social, teria que haver a política pública direcionada especificamente para aquele grupo, né? Porque não posso aplicar uma política para grupos diferentes. Então, só trazer essa questão dos documentos, né? Que foi um dado importante. E agora a gente vai, de fato, para as entrevistas. As entrevistas que aconteceram no decorrer do ano passado com as 10 entidades. Eu questionei para as entidades como que elas funcionavam, né? E um dado muito importante, muito legal que a gente quis trazer aqui, foi que os projetos sociais, eles têm uma preocupação com a qualidade nutricional do que eles ofertam para a população em situação de rua. Então, eles não querem apenas dar um alimento, mas eles também querem que aquele alimento tenha uma qualidade. Então, que nem essa entidade trouxe aqui. A gente quer que vá legume, verdura, vai brócolis, vai berinjela, vai batata, vai massa, quer que fique bem colorido e bem nutritivo, trazendo essa preocupação até com a segurança alimentar dessa população. Então, esse foi um dado muito importante que encontramos. Outra questão é que, com certeza, a Covid acabou impactando no funcionamento dos projetos sociais. Muitos acabaram tendo que se reinventar, né, pela questão da aglomeração. E agora, antes era um momento, um espaço de aglomerar, de conversar, agora não poderia ser, né? Então, o Covid acabou se impactando no funcionamento dos projetos sociais. Nesse quadro aqui, o que a gente quis trazer, né? É o calendário das ações por turno de refeição. Então, teria o almoço, o lanche e a janta. Aqui foram colocadas entidades que nos disseram um dia específico de ação. Então, não foram colocadas aqui aquelas que não disseram um dia específico e nem as que não atuavam de forma direta, né, nas ruas ofertando o alimento. Bom, o que percebemos, então? Vamos pegar ali na segunda-feira, por exemplo. Tem o almoço e tem a janta, né, daquela entidade. Nós aqui, que estamos aqui hoje, provavelmente hoje a gente fez 3 refeições, 4 refeições. No dia a dia a gente faz 3 refeições, pelo menos. Uma pessoa em situação de rua acaba tendo a seguinte situação. Tem aquela entidade que ofertou o almoço numa determinada região de Porto Alegre, num determinado horário. E também ofertou a janta, mais à noite, uma outra entidade numa determinada região, num determinado horário. Uma pessoa em situação de rua que, de repente, frequentou o almoço, não tenha frequentado a janta, ou por não ser do mesmo bairro, ou por ter circulado, para procurar um lugar para dormir, de repente, ou até não conseguiu encontrar nenhuma ação, né, de projeto social e nem da Prefeitura de Porto Alegre. Isso também é importante porque traz esse panorama, né, do como a população em situação de rua está em extrema insegurança alimentar, né, e desse aqui é isso. Natália, deixa eu só fazer um comentário que aqui cada número romano
representa uma entidade entrevistada, que a gente não nominou por uma questão de respeito ao sigilo da identidade dos participantes. Mas esses números romanos, talvez alguém não consegue ler aqui embaixo da tabela, do quadro, eles representam até 10 cada uma das entidades que participou. E a gente já começa a identificar aqui dias que várias entidades fazem, né, oferecem uma refeição, e dias que ficam dentro da nossa amostra descobertos também, né? Isso, e é bem importante mostrar que isso foi no ano passado, né? Então, daqui a pouco, essa não é a mesma realidade desse ano, e é muito importante dizer que isso é das amostras do estudo, né? Então, há muitos projetos sociais ainda que não foram entrevistados, estão surgindo cada vez mais, e que eles não estão aqui. Então, isso é uma amostra de como seria esse cenário da alimentação, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, mas é o mapa de Porto Alegre, onde colocamos, então, distribuímos as ações dos projetos sociais e também da prefeitura, do órgão da prefeitura, no mapa de Porto Alegre. O que a gente vê? A gente vê um monte de pontinho verde concentrado numa mesma região, que é a região central. Ou seja, muitas ações de alguns projetos sociais e da prefeitura acabam se concentrando no centro de Porto Alegre, ficando outros bairros sem essas ações. Uma pesquisa mostrou que sim, 40% da população em situação de rua está mais concentrada no centro, mas também tem um número significativo de outras pessoas em situação de rua em diferentes bairros, né, de Porto Alegre, até porque eles acabam muitas vezes circulando também. O que é interessante aqui? Que seria muito importante um diálogo, né, entre esses projetos sociais, né? Claro que é muito importante também dizer que os projetos sociais, eles acabam atuando por uma ausência do Estado, porque o Estado deveria garantir para toda a população em situação de rua, né, que são mais de 3.800, garantia o direito à alimentação. Mas como o Estado ele não tem recursos humanos, recurso financeiro, para conseguir, né, alcançar todas essas pessoas, os projetos sociais estão aí para atuar nisso. Então, seria muito interessante um diálogo entre os próprios projetos sociais, para que daqui a pouco uns 3 mesmos projetos sociais não irem no mesmo lugar no mesmo dia, né? Então, daqui a pouco um projeto social novo que queira surgir aí, dialogue com outros projetos, pergunte onde seria interessante, de repente, distribuir as refeições, as ações. E aí aqui nós encontramos 4 principais formas que uma pessoa em situação de rua acessa a alimentação, certo? Então, primeira é nessa figura que vocês estão vendo. A ação de terceiro seria a primeira, ou seja, aquela ação mais espontânea mesmo, que ou a gente está na rua e acaba doando, ou um restaurante acaba doando uma quentia para uma pessoa em situação de rua, daquela região, daquele bairro. As ações individuais, ou seja, a população em situação de rua trabalhando, adquirindo sua fonte de renda, né, pelo trabalho, pelo vínculo de trabalho, ou até acaba adquirindo renda por não ter o vínculo de trabalho, acaba recorrendo a formas mais impróprias, entre aspas, né, que, por exemplo, algumas vezes prostituição, outras vezes, dependendo, o furto, para poder ter um alimento naquele momento. As ações do projetos sociais, né, que é o trabalho voluntariado, e as ações do Estado, através da oferta do alimento em abrigos e albergues, aqui em Porto Alegre, né? E aí vem um dado também muito, muito importante, de extrema importância, que os projetos sociais, baseado nas falas deles, dos representantes desses projetos sociais, mostra que eles não querem apenas ofertar o alimento, né? Então, é muito além da oferta de nutriente, a oferta da comida, é a oferta humana mesmo. Então, que nem essas falas nos representam aqui, né? A gente quer que eles tenham dignidade, né? Que os projetos sociais sejam um lugar de conversa, de vínculo, de estar junto, de escuta,
Então, é muito além da comida. Então, é muito importante que os projetos sociais saibam que o papel deles vai muito além de assistir, né? Muito além de dar assistência, mas muito esse lado humano mesmo, com essas pessoas. E aqui, então, né, o impacto do Covid na alimentação da pessoa em situação de rua. Alguns projetos sociais me relataram que da noite para o dia, a população de rua acabou não encontrando alimento. Porque quando surgiu a Covid, surgiu o decreto, o que era o decreto? Fiquem em casa, né? E lavem as mãos. População de rua não tem moradia e muito menos água para lavar as mãos. Isso já mostra o risco que essa pessoa estava perante ao Covid. Mas a questão também é que muitas pessoas as ruas acabaram ficando mais vazias, restaurantes foram fechando, e muitas vezes, se aquele restaurante era o acesso daquela pessoa à comida, ela acabou não conseguindo esse acesso. Mais uma vez, não era para aquela pessoa depender do restaurante para poder comer, né? Porque era o Estado que deveria garantir que aquela pessoa não passasse fome. Mas essa é a realidade que a gente tem. Então, acabou acontecendo isso. E essa fome aconteceu principalmente fora do centro de Porto Alegre, porque, como vimos, muitas ações se concentram no centro de Porto Alegre, né? Mas, paralelo a isso, foi muito interessante ver que muitas pessoas começaram a fazer trabalhos voluntários durante a pandemia. Então, se mobilizou mais, a sociedade se mobilizou mais, cresceram o número de projetos sociais. Então, paralelo a isso, veio esse aumento dessa gana da sociedade em querer auxiliar, em querer poder fazer alguma coisa. E a pandemia, então, com certeza, ela impactou esse cenário de fome que a gente vive, não só da população de rua, mas do Brasil como um todo, se encontrou numa situação de fome maior, e a população de rua que aumentou quase 40% de um ano para o outro aqui em Porto Alegre, pela questão também da pandemia. Então, já concluindo, nem sei se eu estou falando demais aqui, se eu já passei do tempo, mas é muito importante, então, esse debate que a gente está tendo aqui mesmo hoje, né, sobre a garantia da alimentação da pessoa em situação de rua, e debater isso de como que essa garantia da alimentação é transferida do Estado à sociedade civil, porque o Estado acaba não dando conta, por falta de recursos, né, humanos ou financeiros, de conseguir ofertar alimentação, ofertar os direitos, garantir os direitos a toda essa população, e o projeto social tendo esse papel muito importante também na emancipação desse grupo social, de dizer, não, vocês têm direitos, né, vocês não são um estorvo, vocês não são incômodos, são direitos seus. Então, os projetos sociais têm muita importância nisso também. Vimos que a pandemia impactou na alimentação da população de rua e impactou também no funcionamento dos projetos sociais, que tiveram que se reinventar, né? E também dizer que tem que avançar na produção de conhecimento sobre essa população, para visibilizar essa população como sujeitos de direito, né? Compreender a realidade dessa população e construir e contribuir para as políticas sociais juntamente com essa população. A política social ela tem que estar junta com a população que ela está contribuindo, né? Então, os dois têm que falar, são atores sociais, têm que agir, têm que falar. Para, então, reconhecer esse grupo como cidadãos, como comentei, e garantir todos os direitos para eles, para obter condições de vida dignas. Então, é isso da pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Desculpa se eu falei muito, se eu passei do tempo. Não, foste cirúrgica no tempo, muito bem, muito obrigada, Natália. Acho que tu traz várias questões, assim, para o debate, parabéns, né, pelos dados. Tem muitos outros dados, mas a gente não quis ficar também ocupando a noite, trazendo todos eles, então a gente, né, trouxe alguns que a gente achou que poderiam ser disparadores, assim, até das entidades que estão aqui. Eu acho que tem comentários muito interessantes aparecendo, depois eu vou ler aqui alguns, né, o pessoal da Sopão Solidário trazendo informações importantes e outros participantes, mas de imediato, então, para a gente seguir o combinado, eu vou passar a palavra para o Juliano, né, que vai fazer, então, algumas contribuições. Tu diz o teu lugar de fala, tá, Juliano, de novo, tem gente que entrou depois, para a gente fazer esse lugar com vocês. Depois do Juliano, daí eu chamo o Edson.
Tá bem. Professora Tatiana, só o tempo que eu tenho para eu me organizar aqui. De 10 a 15 Tá, minutos. vou ser bem rigoroso também com o controle do tempo. Mas peço para que tu me Eu te informe ajudo. quando faltar ali 1 minuto, 2 minutos para eu ir encerrando. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todas e todos e todes. Uma alegria muito grande, Natália, parabéns, foi muito legal, muito bem apresentado o teu trabalho, né? Parabéns a ti, a professora Tatiana, e também parabenizar pela iniciativa, né? De trazer essa contribuição para a gente. Eu acho que em tempos, né, de que a pesquisa, de que a ciência é colocada em xeque, em dúvida, você tem inclusive tentativas institucionais de tirar a credibilidade da ciência, né? Então acho que parabéns assim pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram, né? Tem um monte de gente bacana que eu queria poder abraçar, cumprimentar todo mundo que está aqui, né? Eu vi que está aqui a Carolina, que é a presidenta do CONSANS, que é o nosso Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Porto Alegre, a Ana Carolina, que é a presidenta do CONSE Municipal lá de São Leopoldo, o meu amigo Renato Farias, um grande lutador também, né, junto com as populações em situação de rua, um grande defensor aí do direito humano à alimentação adequada. Tem diversas pessoas bacanas aqui, e queria cumprimentar também a Bárbara e o Edson, que se prontificarem em vir aqui fazer essa contribuição junto com essa belíssima apresentação. Bom, gente, eu sou o Juliano, né? Estou presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável aqui do Rio Grande do Sul, CONSE. Eu sou graduado em Gestão Ambiental, mestre em Desenvolvimento Rural e tenho minha militância aí hoje dedicada à questão do direito humano à alimentação adequada e saudável. Bom, algumas questões assim que me chamaram a atenção, né, Natália? Tipo, eu acho que vocês conseguem fazer, né, e falo vocês assim porque incluo também a professora Tatiana aí como parte desse processo, né, em ter te acompanhado, orientado e tudo mais. Mas, assim, algumas questões que vocês trazem que são cruciais de entrar no cerne das questões, né, que é, primeiro, né, a violação ao direito humano à alimentação adequada, né, das populações em situação de rua. Né, e isso é reflexo, né, de que quando os públicos vulneráveis são os que mais sofrem os impactos do desmonte das políticas públicas. Né? Então, acho que isso ficou bem evidente. Eu não quero fazer assim nenhum questionamento, por exemplo, aos dados que o estudo traz, né? Mas eu, sinceramente, me chamou a atenção um dado sobre o número que vocês trazem aqui sobre a população de rua em Porto Alegre, né? E eu faço uma reflexão de questionamento sobre as fontes desses nossos dados, né? Porque 3 mil e tantos pessoas em situação de rua, talvez a gente está falando do quê? Do centro histórico, da Cidade Baixa, né? Então, essa questão, isso expressa outra coisa também, né? Onde é que estão hoje o nosso banco de dados sobre a questão das pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E assim, gente, tipo, quem está em Porto Alegre, quem anda por Porto Alegre, mesmo com as restrições, percebe que aumentou, que visivelmente aumentou muito o número de pessoas em situação de rua. Né? E nós, na última Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu em outubro de 2019, antes da pandemia, nós, inclusive, teve uma mesa que tratou o tema da população em situação de rua, até o querido Alexandre, lá do Boca de Rua, participou da mesa, fez uma fala muito boa, e os relatos que se tinham naquela época, em 2019, não tinha nenhum dado oficial também, mas as pessoas estimavam, a partir do trabalho de quem está fazendo, né, um acompanhamento de projeto social, estimavam em torno de 7 mil pessoas em Porto Alegre em situação de rua. Né? Então, e acredito que com a pandemia a coisa tenha se agravado mesmo, né? Porque a pandemia, ela não foi a pandemia que agravou por si só, né? A pandemia talvez ela só explicitou aí um problema seríssimo por conta de um conjunto de questões que eu já mencionei aqui, que são desmonte de políticas públicas no que se refere à questão da soberania, segurança alimentar e nutricional.
E nesse sentido, né, como é que a gente vai tratar as questões, por exemplo, durante a pandemia, e foi muito bem abordado, né, Natália, essa questão de como é que tu vai pedir para as pessoas em situação de rua ficarem em casa e lavar as mãos, né? Sendo que qual é o suporte institucional do ponto de vista de que se é um direito humano a alimentação, se é um dever do Estado amparar, né, e dar esse cuidado, como é que a pessoa vai cumprir essas regras básicas de cuidado, de prevenção, se não tem, né, o acesso, né, às coisas, né? E foi muito bem colocado, e aí hoje, infelizmente, não se tem dados, por exemplo, do próprio IBGE, inclusive, né, infelizmente, o atual governo do negacionismo aí federal não, né, tem evitado, inclusive, de fazer esse levantamento, né, das populações. Agora me fugiu o nome, que são os censos, né? Então, qual é a consequência de não se ter um censo, de não se ter levantamento de dados oficiais? É que a gente não tem os números, e se tu não tem os números, tu não tem como mensurar que política pública tu vai apresentar, né? Então, infelizmente, hoje não se tem dados, por exemplo, do IBGE sobre a insegurança alimentar e nutricional. Nós estamos nos pautando graças ao estudo, né, do respeitado aí, dessa rede brasileira de pesquisadores em segurança alimentar e nutricional, a rede Pensan, que reúne diversos pesquisadores, diversas universidades, diversas entidades seríssimas, né, que estão fazendo um trabalho muito dedicado, que aponta esses números que a Natália trouxe, né, mais de 19 milhões de pessoas não têm o que comer no nosso país. Nós já somos 9% da população, o que quer dizer que o Brasil está no vergonhoso mapa da fome mais uma vez. Mas para ir já, assim, dialogando com o que traz, assim, em relação ao que os números e que os elementos que foram revelados, né, no estudo, algumas coisas que eu gostaria de chamar atenção e que a gente vem tentando trabalhar enquanto Conceia, né? Primeiro, né, eu quero reforçar aqui, quero já fazer esse pedido, né? Penso que talvez um grande encaminhamento que eu quero dar enquanto conselheiro, né, e conselheiro presidente do Conselho Estadual, e também quero dialogar com os meus pares e outros conselheiros e conselheiras, né, e também com o próprio Consans, que é o nosso Conselho Municipal de Porto Alegre. Nós precisamos colocar na pauta, né, central das nossas discussões a questão da população em situação de rua. Isso é uma questão crucial. Nós já temos há bastante tempo, né, até a própria Ana Carolina, que é a presidenta do Conselho lá de São Leopoldo, a gente já conversou sobre isso, sobre essa necessidade de a gente aprofundar essa temática e justamente de tentar, a partir desses estudos, a partir das pessoas que estão se dedicando, né, a estudar, a pensar, a elaborar alternativas, né, enquanto políticas públicas, para que a gente possa unir os esforços numa perspectiva de apresentar uma alternativa institucional, né? É função do CONSEC, é um conselho consultivo ao governo do Estado, ao Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é composto por 2/3 da sociedade civil e 1/3 de representação do governo. E a presidência sempre é da sociedade civil, justamente para dar autonomia na questão do controle, né, e do acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. Então, nesse sentido, nós temos a obrigação de apresentar para o Estado, né, a questão do que precisa ser feito. Infelizmente, no Estado do Rio Grande do Sul, a gente hoje não tem uma Câmara Intersecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um elemento básico do sistema de segurança alimentar e nutricional, que o Estado é signatário, funcionando. E aí também a gente não tem como articular, dentro do conjunto, por exemplo, das ações do Estado, uma articulação organizada aí das políticas públicas, se dialogando uma com a outra, uma secretaria com a outra, né? Então essas coisas são limitadoras. E eu penso que nós só vamos superar esse problema com política pública. E aí a política pública é que olha para a realidade das pessoas em situação de rua. Não cabe ao Estado questionar por que a pessoa está na rua, as pessoas estão na rua por N motivos, né? E talvez o Edson pode
inclusive, dialogar sobre isso, mas não cabe ao Estado questionar o porquê que a pessoa está na rua. O Estado tem que dar as condições, seja, né, seja oferecer abrigo, e aí fala o Estado, né, tanto o município como o Estado e a União, né, seja em abrigo, seja em banheiros, acesso à água, acesso à alimentação através dos nossos restaurantes populares ou através de alternativas. E hoje o que tem não dá conta de atender a demanda. Hoje o que tem, os relatos que a gente tem é que né, os abrigos, as pessoas não têm segurança para dormir porque acabam sendo roubado com o pouco que tem por conta de todas as dinâmicas aqui que não, né, que também não precisa entrar nos pormenores, né, mas que isso mostra as fragilidades, né, e a insuficiência da ação organizada do Estado junto com as populações em situação de rua. Outra questão é que os nossos restaurantes populares, né, não estão dando conta para todo esse universo, né? Se a gente pegar só pela nossa pesquisa aqui, que foi apresentado os dados de 3 mil e tantas pessoas, né, hoje não tem isso de oferta de refeição, né, através dos equipamentos públicos, né? E sem contar se a gente for questionar se essa fonte é isso mesmo, entende? Então, para além disso, a situação só não está pior graças à solidariedade da sociedade civil, graças às inúmeras iniciativas, né, de quentinhas, de sopão, de diversas iniciativas que estão levando também, além de muito mais do que um prato de comida ou de uma refeição, estão levando também o afeto, a solidariedade, né, para essas pessoas que têm a sua dignidade roubada, que têm a sua, né, que inclusive muitas acabam perdendo a sua vida antes do tempo por conta dessa questão de todas as contradições que a gente vive, né, e numa sociedade de que vira a cara, de que tira o olhar, desvia o olhar para as pessoas que estão em situação de rua, né. Então, a classe média, em especial, eu costumo dizer, tem aquela mania de querer fazer julgamento de valor do porquê que as pessoas estão na rua, de que não podem ajudar, porque não sei o quê. Bom, a situação nós não podemos, por exemplo, hoje a solidariedade ela não pode ser tratada nem como política pública, mas também não pode ser tratada como assistencialismo. Esse contexto que a gente está vivenciando aí, principalmente com a questão da pandemia da fome, ela exige solidariedade emergencial, mas a solidariedade emergencial ela não vai dar conta sozinha, ela ajuda a amenizar. Nós só vamos conseguir superar, né, construir uma perspectiva de esperança, né, não só para a população em situação de rua, mas para todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí a gente fala também daquelas pessoas que estão passando o dia com as crianças hoje nas sinaleiras em Porto Alegre, que tecnicamente não estão em situação de rua, mas passam um dia, né, na sinaleira. Então nós só vamos superar isso, só vamos pensar alternativas e perspectivas com políticas públicas integradas, organizadas, numa perspectiva de tu levar, né, tu conseguir linkar toda a cadeia produtiva, por exemplo, dos alimentos, né, desde como esses alimentos são produzidos. Não é porque a pessoa está em situação de rua que ela tem que comer qualquer coisa, não é porque a pessoa está em situação de vulnerabilidade social que tu pode dar qualquer tipo de alimento para ela. Nós defendemos o direito humano à alimentação adequada e saudável, e para isso a gente sabe quem é que produz o alimento saudável, né? É a agricultura familiar. Nós temos aqui na região metropolitana de Porto Alegre um cinturão agroecológico, um cinturão de produção de alimentos saudável, que hoje abastece as nossas feiras ecológicas de Porto Alegre, e que o Estado, através do, né, tanto o município como o Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, tem prerrogativa de compras institucionais, inclusive, né, tem rúbricas de compras institucionais desses alimentos, comprando das cooperativas, desses agricultores e agricultoras, né, e tem as condições de fortalecer os instrumentos que são os nossos equipamentos públicos, né. Então, o que falta? É vontade política, é vontade de enfrentar essa questão como ela deve ser feita, né? Enquanto a gente negar a ciência, negar os fatos, negar a pandemia, negar a morte, né, de quase 500 mil pessoas no Brasil, negar, né, a fome, a gente vai ficar cada vez mais difícil. Então, por isso que eu queria terminar minha fala, eu acho que talvez estou quase passando do tempo, mas eu gostaria de terminar minha fala, então, mais uma vez, parabenizando Natália, professora Tatiana, né, e
e a gente quer aprender, né? Enquanto consegue, a gente quer estar à disposição para aprender junto, né? Com a caminhada de vocês, com o conjunto dos atores sociais que fazem parte, né? Não só da pesquisa, mas que estão dialogando aqui com vocês, e a gente se coloca à disposição também para sermos parceiros, né, nos desdobramentos, né, no que se refere à questão da luta pelo direito humano à alimentação adequada para as populações em situação de rua. Fico por aqui, muito obrigado. E obrigado mais uma vez pelo convite, viu, Natália? Fiquei muito feliz mesmo. Obrigada, Juliano, prazer te conhecer pessoalmente, assim, mesmo que virtualmente. Traz muitas provocações, o nosso chat está bombando aqui com várias intervenções, temos vários professores, colegas, né, sintam-se acolhidos também, da enfermagem, da saúde coletiva, tem doutoranda lá de Natal, né, então a gente agradece, e depois a gente pode retomar algumas questões do chat aqui, tá, para fazer essa discussão. Edson, a gente passa para ti a palavra para te ouvir e conversar contigo um pouco também. Estão me escutando? Meu nome é Edson, sou militante do Movimento Nacional da População de Rua, sou o atual coordenador nacional da população em situação de rua, sou do Comitê Municipal em Monitoramento de Pessoas de Rua, sou do Comitê Estadual de Políticas Públicas para as Pessoas em Situação de Rua. Para nós, no começo da pandemia, a gente viu que ia fechar tudo. A gente foi direto nos nossos apoiadores, né? Isso começou com o almoço, né? Depois veio os problemas, que assim conforme eu vou falando, né? A gente começou, aí fomos na Jaque, né, que uma das lutas mesmo de deixar o Colégio EPA, que é uma escola a única para moradores de rua no Brasil, que é o Colégio EPA, Porto Alegre, que fica ali no Washington Luiz, que eles queriam fechar, que também onde é que fica de tarde, dão alimento, chega de manhã, dá um café, toma banho, tu faz curso de manhã, quem faz o curso de manhã faz o curso de tarde. E assim vai indo. Espera aí que o meu tá dando aqui. Para, meu. Aí, e assim foi indo. Daí a gente conseguiu vencer. Daí a Jaque estava distribuindo comidas, marmitas para a galera na rua, porque foi como já o camarada aí falou, né? O restaurante fechando, tudo fechando, então aquele ponto onde é que a galera pegava comida não tinha como pegar mais. Então nós já se unimos, conversamos com os apoiadores a gente começou a distribuir lanches, né? 4 vezes na semana. Aí eu trabalho na Amada Massa, né? Aí começaram a surgir. Como a gente não tem SNPJ, a gente é um clube de pães, de assinantes, né? A gente começou a distribuir, mas só que sabe que boa vizinhança às vezes é muito ruim, né? Aí começaram a falar, aí começaram a denunciar, daí a gente parou. Daí, nesse momento, também a gente começou a doar rango, né? Através de uns apoiadores aqui, a gente começou a doar rango, arroz, feijão, né? Meio rancho, um rancho para a galera da rua. A gente, primeiro, antes de começar a distribuir no Simpa, a gente ia entregar de carro, deixava um rancho inteiro, então a gente cuidava essas direitos de alimentações, mas só que tinha um porém, né? Que a gente entregava comida num rancho numa semana, não dava 2 dias, 3 dias, ia lá a prefeitura, tirava as coisas, né? Então tirava o próprio alimento do que a prefeitura não faz, né? Que é o alimento, de dar alimento para as pessoas em situação de rua, né? Eu falo isso porque eu não sei se vocês estão vendo esse comercial
que está rolando da campanha do agasalho, que tem um morador de rua segurando o pandeco debaixo do viaduto ali da Borges, ou em cima, através, segurando o pandeco. Mas é o mesmo governo que faz toda essa esquematização de doação, de doar, é aquele mesmo que retira, né? Porque não adianta dar comida, mas é como tem as ONG aí. Os caras se esforçam a full para conseguir coberta, para conseguir comida, para conseguir lanche, para conseguir até barraca para as pessoas em situação de rua. E vem o governo e faz o trabalho inverso, né? Então, a gente está Bob. A gente está numa situação assim crítica, né? Que já estava crítica, né? Que, começando pelo serviço de assistência social, ele está sendo terceirizado ou parcerizado, né? Então, então isso é uma tira os vínculos das pessoas que são atendidas pelaquele serviço. Porque aqueles pessoal que trabalha naquele serviço de assistência social ou que trabalha com pessoas em situação de rua, depois, quando saem, eles vão para outros lugares, eles vão para escritório, as outras, e botam, às vezes, pessoas despreparadas para trabalhar com pessoas em situação de rua, né? A gente conseguiu também reabrir o bandejão, que foi uma luta, né? E ainda agora o bandejão ele funciona só em modo de dar marmita, que tem um ali na rua Garibaldi, tem um ali, eles botaram ali, era para ter outro aqui na zona do lado do Cruzeiro, né? Mas é coisas que a gente vai conseguindo aos poucos. Mas o melhor de tudo, além da comida e de tudo, a gente teve uma briga peleia que a gente conseguiu a vacina para a galera em situação de rua, né? Então isso para nós é uma grande vitória, né? Já falando em comida, mas não adianta dar comida se não tiver o corpo saudável, né? Porque eu falo isso porque a galera, eu já não tô mais na rua porque eu pago aluguel, né? Graças a Deus, se eu não pagasse, os benefícios para mim é só uma válvula de dar impulso. Ele te dá o impulso, quando tu tá se firmando, tu cai tudo para baixo de novo. Então, esse governo mal informado, mal preparado para trabalhar, né? A gente tinha um comitê, a gente voltou ao comitê, agora fazia uns 4 meses que a gente voltou, mas a gente ficou 1 mês e meio parado sem o comitê, né? Então a gente, mesmo online, eles não queriam fazer as reuniões do comitê, né? Porque é o modo de eles deixar nós calados, né? Porque como a rua sabe que o movimento existe, eles vêm cobrar do movimento também. Como é que a gente vai fazer? Eles queriam fechar o Centro Pop 1 aqui, que dá alimentação, não sei se vocês sabem, que tem aqui na Roda do Papo, na Rota das Cuias ali. Tem o CTG ali, eu me esqueci, é o Centro Pop 1 ali. Eles queriam acabar de novo, né? Em plena pandemia. A gente prorrogou de novo. Agora eles estão querendo fechar, vão ter que prorrogar para mais 3 meses. Assim a gente vai indo. É uma peleia onde é que os direitos humanos, o direito da pessoa é ter direito à alimentação, né? Nem que seja um banho. No começo da pandemia, a gente ia botar pedimos para a prefeitura, fizemos um ato para botar torneira para a galera na rua lavar as mãos. Eles se recusaram. Aí as próprias ONGs tiveram que se unir para botar os negócios de lavar a mão, botar álcool, botar água com sabão, para a galera lavar a mão, onde é que era para ser obrigação do governo. Então a gente vê a situação, né? A gente vê que também a gente está numa decadência. Tem gente que mora na rua e tem carrinho. Eu trago isso porque é importante
vocês entenderem também como é que está funcionando a situação, né? Os carrinheiros que moram na rua não vão poder andar mais com carrinho. Além disso, vão ter que pagar uma multa de R$ 600. Da onde que vai rolar isso? Entendeu? Então, esse decreto já está rolando, já estão começando a pegar as pessoas com carrinho na rua, né? E tem pessoas perdendo carrinho e tomando multa para pagar R$ 600, mas se já não tem emprego, as pessoas estão saindo para a rua de volta. Não estão conseguindo pagar seu aluguel. Ainda estão tirando o pouco que tem, né? É um governo opressor, né? Como eu sempre falo, é um governo opressor que está aí. E é uma palavra difícil de falar. Omitindo, como é que é? Omissão de quê? Que se diz? Omissão de socorro, omissão de... Estão omitindo. Eu não sei falar direito. Essas palavras bonitas aí eu não entendo muito. Mas eu acho que eles estão defasando mais as galera da rua. Eles não estão seguindo. E eu participava das reuniões também do Conselho. Né? Só para falar, eu participava. Conheço o pessoal. Mas foi ali que a gente conseguiu o bandejão. Pelo Conselho também. Tá trazendo para cá também. Tem que ser que a gente fazia as reuniões no Conselho ali também. Então, trazendo, é bom também entender que depois da Copa, a gente começou a fazer um trabalho no Conselho de também reabrir os bandejões. Né? Que primeiro o bandejão foi reaberto ali na Santo Antônio e agora está ali na Garibaldi, tá na Garibaldi ali. Foi um trabalho bom, mas o que a gente vai fazer se a gente parar de dar comida, né? E é uma palavra muito importante quando tu fala ali no teu, fica em casa, né? Qual é a casa do morador de rua? Né? É a barraca, né? Qual é o banho do morador de rua? É os banheiros públicos, que agora só tem 2. Que tem chuveiro, que é no Harmonia, que tem para homem e para mulher, ou se não o chuveirinho ali no Marinha ali, que dá para tomar banho, onde é que o pessoal lá que vai jogar vôlei, coisa assim. Mas mesmo assim é uma dificuldade para tomar um banho. Mas antes tinha mais chuveiros, né? Então, é essa, porque a gente pensa em segurança alimentar, em comida e coisa, mas não adianta estar bem alimentado, estar bem forte, estar bem saudável e não ter a higiene adequada, né? Porque isso a gente não consegue procurar um emprego. Porque às vezes tem gente que vai no banheiro ali, no Marinha ou no Harmonia, vai tomar banho 7 horas da manhã porque não quer esperar um centro pop abrir às 8h30 da manhã. Ou 7h30 da manhã, 8 horas da manhã. Porque ninguém vai conseguir um emprego, né? Tem que começar por aí também. A galera quer sair da rua, mas os próprios serviços não ajudam. Porque o abrigo, o albergue, como ele estava citando, o albergue tu toma banho de noite. De manhã tu só arruma a cama, sai e toma café. Por que não pode tomar um banho de manhã? Para poder, tu vai ser 6h30 da manhã. Tu saído com um banho dali, tu pode ir direto arrumar um serviço. Aí se tu toma um banho, tu é suspenso. Né? Então tem regras dentro. Não é que a galera não quer sair da rua, não quer ir para dentro de um abrigo. Às vezes, as regras que tornam a dificuldade de um ser humano, de a galera entrar dentro do abrigo, dentro do albergue. Tem isso. Porque o cara não vai querer... Se botar para mim, se eu preferir tomar um banho de manhã para procurar um emprego e tomar um banho antes de dormir, eu prefiro tomar um banho de manhã para poder ir cheiroso, arrumado para poder procurar um emprego. Só que é ao contrário, entendeu? É bem ao contrário. Então, os próprios serviços às vezes não ajudam, né? Isso não é uma... Isso porque a gente trabalha também com o pessoal, mas não é culpa deles, né? É um sistema que é mal organizado. Né? Porque
Os albergues, o que tinha público já era. Não tem mais o albergue público, né? Que a gente falava. Agora é só o albergue parcerizado, né? Que é o Dia das Cruz, Felipe Dil, aí tem agora abriu uma casa de convivência. Então, o maior albergue que tinha, eles fecharam, que cabia quase 300 pessoas, né? E aí, como é que a gente faz, né? Se com essa pandemia, eu não sei se vocês passaram na frente da prefeitura, tem família com criança lá na frente, do lado do Banco do Brasil. Vocês passam lá, vocês vão ver, tem família, mas aquelas famílias que estão lá não é é por remoções, tá ligado? Vai passar a ponte, aí por causa de uma ponte vão tirar a família. As famílias não tem para onde ir. Para onde for a família. Então, se tu for pensar, se tiver 20 famílias ali, tiver 5, a mãe tiver 4 filhos, aí tu vai vendo ali como tá cheio de criança ali. Olha quantas pessoas em situação de rua tem. A tendência é aumentar. Eu vi aí pessoas botando 5.000, 6.000, 4.000, 5.000. Antes da pandemia tinha, porque eu ajudei a fazer a pesquisa do censo, né? Eu ajudei pela URGS também. Eu ajudei 2016, 2016. Então a gente fez a pesquisa até ali, tinha 3.400, né? Fora os lugares que a gente não passou por causa que é perigoso, então a gente saía com o pessoal para fazer para fazer as para fazer as entrevistas, como a gente era da rua, então a gente sabia, então ali era um lugar perigoso, a gente não pode entrar. Ali tem coisa, a gente não pode entrar. Mas só vendo as coisas, a gente já via quantas pessoas, porque a gente já conhece o redor, a gente caminha, a gente gira. É mais ou menos isso, e eu estou pelas perguntas, pelas respostas. Eu acho que eu não ultrapassei o tempo. Foi no tempo, Edson, obrigada. Ah, tá Obrigada, bom. muito bacana tuas contribuições também. O chat, assim, eu peço que vocês prestem atenção, porque acho que tem muitas coisas importantes, assim, sendo informadas no chat, né, e intervenções também, que não são perguntas, mas que são informações, né, dos diferentes espaços, Mas não né, é albergue. muito, muito importante as contribuições de todos vocês, e a gente passa de imediato a palavra, então, para a Bárbara. Oi, estão me escutando bem? Boa noite, gente. Primeiro, queria agradecer, né, esse convite, esse espaço, né, de diálogo tão necessário, né, nos dias de hoje. Escutar o Edson, assim, é muito importante para todos nós. E é isso, né, que esse espaço, que esse encontro, né, de diversas pessoas, de diversas experiências, possa acontecer mais e mais, né? É urgente esse movimento. Então, agradeço, né, o convite, vou trazer um pouquinho da minha experiência, assim. Então, vou partir desse lugar de fala enquanto mulher, né, enquanto trabalhadora, que está exercendo, então, um cargo numa política pública e numa entidade parceira, né, da prefeitura. Eu tô com a garganta um pouquinho arranhada, então eu vou dar umas pausas às vezes, tá? Eu me chamo Bárbara, né? Sou assistente social, então, de formação. E hoje eu estou atuando, então, como técnica social numa equipe de abordagem social no território Maitá Navegantes, né? Só para retomar, assim, um pouquinho esse contexto, né? Para contextualizar mesmo, brevemente, que o serviço, né, de abordagem, historicamente, ele surge a partir da identificação também de trabalho infantil, de adolescentes e crianças no território central do município de Porto Alegre, né? Com o decorrer do tempo, assim, então a gente percebe que em 2010, né, com a implementação do SUAS,
E o reordenamento dos serviços de proteção básica e o serviço também da média complexidade, o serviço de abordagem ele passa então a ser exercido nos 9 CREAs, né? Então ele sai da zona central e vai para os territórios. Ele segue no centro, né? Mas ele amplia, né? Ele amplia para os outros territórios também. E ele então acaba sendo centralizado nos CREAs e executado também por essas entidades parceiras, né? Que é onde eu me encontro. Então, hoje, né, essa equipe que eu estou trabalhando, ela está vinculada ao CREAS Centro, mas o local mesmo que é o trabalho, como é uma parceirizada da prefeitura, a gente está localizado na Vila Farrapos, né? E o serviço, então, o serviço acaba atuando nesse local e em outros territórios também, né? Essa equipe, então, que eu estou trabalhando, ela é composta por 10 pessoas, né? E são 4 técnicos sociais, 5 educadores e uma articuladora, né? E a gente, então, acaba trabalhando num território específico, né, de Porto Alegre. Acaba sendo, então, ali a região do Maitá, Navegantes, Farrapos, Anchieta, e também com Bela Vista Bonfim, né? Que daí também são os territórios do bairro Bonfim, bairro Bela Vista, Auxiliadora, Independência, Rio Branco, Montserrat e Higienópolis, né? Então, esse serviço, a gente está trabalhando, né? Não paramos de trabalhar em nenhum momento da pandemia, né? A gente atua muito também. No primeiro ano de pandemia, a gente percebe uma imensa fragilização assim de como encaminhar, de fluxos e encaminhamentos, né? De uma dificuldade de conseguir organizar assim os processos de trabalho e atender essa demanda que cresce, que explode, né? Então a gente acaba então tendo que reorganizar e trabalhando muito a partir fazendo as solicitadas, né, fazendo as abordagens sociais muito a partir de uma central de abordagem que acaba, né, recebendo as solicitadas a nível municipal, né, nível Porto Alegre, que vai descentralizando, encaminhando para as equipes de cada território, né. Da questão da pandemia, assim, né, gente, é algo que é muito delicado de colocar assim, né? Porque o nosso vínculo ele acaba sendo também muito frágil, né? Enquanto trabalhador também, né? Por ser então um serviço parcerizado, né? Esse serviço que acaba sendo terceirizado da prefeitura. E a gente então percebe essa dificuldade de conseguir estar mais próxima da galera, assim, que está na rua, né? A gente percebe que houve a gente teve alguns auxílios e benefícios disponibilizados, né, principalmente no início de 2020, ali no início do processo da pandemia, e começando pelo auxílio emergencial, né, em que a gente percebe uma grande dificuldade de acesso, começando por uma questão de acessar esse benefício por um aplicativo de celular, né? Então a gente está falando de uma população que é isso, assim, né? Não tem um direito básico de alimento, de moradia, né? E então quem dirá de um celular para conseguir acessar um benefício, né? Eu vejo isso muito como a gente já estava conversando aqui, né? Por uma política, né, a nível nacional que a gente está vivenciando e a gente está experienciando isso na prática, no dia a dia, né? Então, ela vem com essa política, sim, de precarizar, né, uma política que não garante o acesso universal aos bens básicos, né?
Então, a gente percebe essa dificuldade inicial, né, que tem, então, esse auxílio emergencial de R$ 600, e que daí depois, no início desse ano, reduz, né, para 150, né, a gente sabe quão difícil é de conseguir viver com esse valor, né, e muitos não acessaram e muitos não vão acessar, né, porque agora também com essa situação do cadastramento digital mesmo, da garantia de política, a gente vê esse afastamento real, né, esse afastamento concreto, assim, de como pensar essa política pública, né. Então, no início, no momento, né, da pandemia, assim, no início, a gente também teve algumas reorganizações, né. A gente teve garantia de auxílios de moradia, né, específico do Covid-19, que também muito limitado, muito incerto, né, para Porto Alegre toda, e cada território tendo que se reorganizar e pensar como, né, dar conta da demanda crescente e de um benefício muito limitado. Nós também tivemos uma garantia de cesta básica, né? Isso foi algo que surpreendeu assim a nossa equipe, né? Que foi o conseguir receber, garantia a cesta básica mensal para os nossos acompanhados, né? Então a gente conseguiu garantir a cesta básica mensal para alguns acompanhados, para os atendidos do nosso território, mas que com o passar do tempo, né, a gente começa a perceber essa fragilização também, né? Então, agora, nesse mês, então, de maio, nós ainda não recebemos, né, a cesta básica. A gente está em 9 de junho e nós temos famílias e pessoas em situação de rua que dependem dessa cesta básica e ainda não receberam, né, a cesta básica de maio. E não temos previsão, né? É muito difícil, assim, para a gente que está atuando. E pior, eu só queria falar, e pior é que vocês acabam sofrendo a pressão que o governo quer para sofrer, né? Com certeza, é isso, né, Edson? É muito difícil para nós, assim, tá nesse lugar, sabe? Porque é algo que a gente não compactua, que é um lugar que a gente tensiona e que a gente vê cada vez mais frágil, cada vez mais precário, né? E é a gente que está ali, né, mediando essa relação, né? E para nós é muito angustiante, né? Então, quem diz para a família, quem diz para aquela pessoa que eu acompanho que não, ela não vai receber essa cesta básica daquele mês, que ela não tem previsão de recebimento, é a gente, né? Ele é o profissional ali da ponta que diz e que fica também muitas vezes sem resposta e sem saber quando, como vai ser, né? Então, a gente percebe que houve assim várias situações muito atravessadas, né, no ano passado também, que a gente tentou reorganizar e para que não fosse tão violento nem com os trabalhadores, mas também nem com os usuários que a gente atendia e acompanhava, né? Sempre explicamos muito para todo mundo a limitação mesmo, né, da gente conseguir fazer com que houvesse essa garantia de direito, assim. Ano passado, a gente também teve uma reorganização do governo assim, municipal de pontos de cuidado, né? Teve uns locais, né, em Porto Alegre que se organizou esses pontos de cuidado, e esse lugar onde eu estou, essa fundação onde eu estou vinculada, foi também, né, a gente executou esse ponto de cuidado, em que a gente fornecia, então, banho no turno da manhã e marmitas, né? Umas quentinhas, 20 quentinhas. Só que é isso, né? Acaba sendo atravessado porque a gente se sente muito solitário, assim, na ponta também, né? Querendo dar conta, querendo atender a população, mas os recursos humanos não tem, né? Então, é uma demanda crescente que vem da rua pedindo atendimento, como é que a gente vai dar conta, né?
E mais uma demanda de como que vamos dar conta de fornecer esse espaço com banho, né? A gente precisa de um corpo de trabalhadores para dar conta desse espaço também, né? De fazer esse deslocamento também da alimentação, de separar, de organizar, de entregar para a pessoa. Então, assim, quando a gente para pensar que vamos pensar, né, em fazer com que essa população acesse algo, como é importante construir um diálogo com quem depende disso e com quem executa isso de fato na ponta, né? Como é importante a gente construir esse espaço de troca, de olhares, de conversas, de experiências, né? Para aí sim conseguir formular algo, né? Conseguir pensar algo que faça realmente sentido, que dialogue com a realidade que está ali, né? Então, esse ponto de cuidado ele terminou em novembro, né? Porque foi avaliado que as equipes não, pelo menos nesse território que eu atuo, né? A gente terminou em novembro porque a gente não estava conseguindo, não estávamos conseguindo dar conta dessa demanda, né? Então, a gente percebe que essa necessidade de entender o contexto daquela equipe e do que ela está vivenciando antes de começar a pensar projetos mirabolantes e como a gente vai executar de fato isso, né? É importante também entender essa dinâmica desses locais, né, que estão executando isso, né? E essa situação, assim, né, de que a Natália trouxe, né, imagina, 19 milhões com fome no Brasil, né? Eu fico pensando no meu processo de formação, quando eu estava, né, fazendo a graduação em serviço social, em que a gente falava dos anos 90, né? Que a gente falava do aumento, né, do trabalho infantil, da fome, e tá vivenciando isso agora como assistente social, né? Como técnica social, e vejo a perversidade, né, que a gente está inserido, né, e como a gente precisa tá muito resistente, assim, para conseguir se organizar, né, pensar muito nessa questão. Nós temos pessoas dispostas, fornecendo alimentação, fornecendo cestas básicas, mas isso a gente está falando de uma garantia de direito, né, um direito básico, né, e que eu acho que é importante, né, a gente com certeza agradecer, né, e é isso, precisamos da colaboração de todo mundo, né, mas a gente precisa lutar por algo maior, né, que isso seja uma garantia básica, né, e o que mais que eu tinha pensado para trazer para vocês? E eu acho que é isso, gente. Na verdade, a gente teve várias situações, né, ao longo do ano que foram muito difíceis, né, na questão de reorganização também da equipe. A questão dos benefícios de moradia é algo também muito complicado para nós, é algo muito difícil para nós, porque a gente tem uma instabilidade, né? A gente não consegue garantir no próprio momento que a gente faz, né? Insere esse usuário nesse benefício, a gente já explica que é isso, são 6 meses, mas que em algum momento pode faltar recurso e é isso, né? Eu não vou ter como garantir, né, que ele vai receber. E para nós isso é muito difícil, né? Porque a gente não compactua com isso e a gente está executando, né, essa política, assim. Bárbara, desculpa te interromper, mas não sei se de repente tu conseguiria encaminhar, só por causa do tempo, depois eu posso te dar a palavra de novo. Não, mas eu acho que é isso, né, gente? É só, na verdade, seriam muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu acho que esse debate ele não se esgota aqui, ele vai seguir. É importante a gente ter outros movimentos, assim, né, para conseguir se enxergar com diversos atores, assim, para conseguir também compartilhar das experiências, né, e das angústias que a gente está vivendo, né? É um tempo angustiante, né? Um tempo histórico muito angustiante para todos nós e principalmente para quem está na rua, né? Então, acho que é isso, assim, agradeço, né, esse espaço e vamos conversar, né? Acho que é isso, né? Vamos conversar um pouquinho.
Obrigada, muito obrigada, Bárbara. Acho que tu traz uma realidade, assim, um lugar de fala também, né, assim, de muita precarização, né? O Edson anunciava antes um pouco esse desmonte das políticas sociais e, de um modo especial, aqui tu traz a realidade da política de assistência social também, como trabalhadora, né? E o quanto também esse fronte é adoecedor para os trabalhadores sociais, né? Então, a Aide fez uma pergunta, eu vou te perguntar, Aide, se tu não queres fazer oralmente a tua pergunta. Se tu quiser, eu leio, mas se tu quiser, também te dá para tu poder, para a gente fazer esse diálogo, circular a palavra. Ela tem uma pergunta para o Edson, acho, né? É a ótima oportunidade da fala mesmo, Tatiana. Primeiro, assim, parabenizar a todos e todas que encararam essa temática, né? Eu acho que encaram todo dia essa temática, diversos ângulos, né? Seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista da execução das políticas, dos órgãos gestores, da população usuária. E, na verdade, assim, me chama muita atenção, que é recorrente na fala de todos vocês, né, é essa questão do papel do Estado. E, na verdade, essa discussão sobre o papel do Estado e a transferência para as organizações da sociedade civil não é uma discussão nova, né? Tanto do ponto de vista acadêmico quanto da vida prática, né? Desde os anos 90, da implementação do neoliberalismo, a gente tem nesse rol do pacote, né, das mudanças societárias em curso que o capitalismo ele nos proporciona, né? E aí eu me lembro muito, Juliano, de tu falar assim sobre essa cadeia produtiva, de onde é que sai a produção, né, dos alimentos no Rio Grande do Sul e como é que chega na população de rua e quantas mediações hoje, através do mercado, a gente tem que suportar e ter que lidar, e que não é uma produção direta para os consumidores, né? Então, isso é a dinâmica do próprio capitalismo, né? E alicerçada a isso, a gente tem essa diminuição do papel do Estado. Com a pandemia e com o governo atual, federal, a gente tem uma agudização da questão social, a gente tem uma transferência direta e assim, estarrecedora para as organizações da sociedade civil, né, num processo de terceirização, como vocês falaram, de quarteirização, né, e aí a pergunta para o Edson era nesse sentido, como é que tem uma diferença quando há o atendimento à população de rua pelas organizações públicas e privadas, há uma diferença do serviço nesse sentido? Por que eu estou perguntando isso? Por quê? Porque pelas organizações públicas, se fossem implementados na sua integralidade, direito à alimentação, e a gente vê, Natália, lá nos documentos, como avançamos e muito, né, na Política Nacional da População de Rua, na normatização da assistência social, só que nós avançamos e retroagimos, né? Então, para a gente pensar e refletir um pouquinho isso, por quê? Porque isso reflete as nossas possibilidades de ação. Enquanto política pública, a gente tem um viés de ação, um viés de mobilização. Agora, via terceirizadas, porque os projetos sociais, eles têm início, meio e fim. É diferente da política pública, que, sendo direito, é direito universal. Nós podemos reivindicar via Ministério Público, via até um processo que a gente chama de judicialização da questão social, né? Tentando marcar esse posicionamento público, né, a partir do serviço público. Agora, nas entidades privadas, isso não acontece da mesma forma. Então, a possibilidade de luta, né, diante de uma política social precarizada, que eu chamei, né, mas podemos aqui chamar de terceirizada e quarteirizada, ela é muito ínfima, porque as nossas possibilidades de ação e de recursos que temos, elas são muito poucos
quando, do contrário, se fosse uma política pública. Então, eu queria só a gente pudesse fazer essa reflexão. Tá, e agradecer mais uma vez, e agradecer, Edson, aí também aos depoimentos, que eu acho que, inclusive nesse ambiente, né, das tecnologias, né, eu me lembro muito de uma aluna que trabalha com população de rua, e ela dizia o seguinte: para a gente conseguir cadastrar a carteira de trabalho, o usuário, né, a população de rua precisa ter um e-mail. E aí tu pensa o seguinte: como é que essa população de rua, primeiro, vai lembrar do e-mail, vai lembrar da senha do e-mail, porque a gente, né, já para nós que temos todos os ensinos superiores da vida é difícil, né? E aonde que essa pessoa vai acessar? Então, esse universo tecnológico, eu ia agradecer novamente a EDS ter disponibilizado isso, né? É muito, muito seletivo. E é nesse sentido que a gente vai caminhar nessa sociedade, cada vez mais criando esse novo perfil das pessoas que podem acessar o mercado de trabalho e aquelas que vão continuar à margem. Obrigada aí, Tatiana. É isso. Posso responder? É isso? Eu só quero saber um pouquinho. Tá falando da diferença do tratamento ou da diferença do serviço? Espera aí que eu também tenho problemas com essa tecnologia. É do serviço, mas também das possibilidades de luta e de resistência a esses serviços e avançar nesses serviços. A expectativa sempre foi manter, né? Mas com esse retrocesso que está vindo aí, é aquilo, o que mais sofre é os de baixo, né? Então a gente está, em vez de ser o de baixo, a gente está bem lá embaixo. Porque a gente é a inclusão da inclusão, isso todo mundo sabe. A gente tenta mostrar para as pessoas que a gente tem que se incluir no meio da sociedade, né? Essa a gente tenta mostrar, mas tem a sociedade que não quer se incluir também. E quando eu falo da diferença do tratamento, é o tratamento do vínculo. Esse é o tratamento. Que tu tem que aproveitar, tu tem que construir um vínculo. É que nem a Bárbara estava falando ali. Foram lá, no começo do projeto, fizeram um vínculo a full, com várias famílias, com pessoas em situação de rua, levavam o rancho, levavam tudo, porque não é só com ela, no AICAS, nas abordagens, no serviço de abordagem que está acontecendo isso. Porque tu consegue um vínculo, consegue dar a oportunidade, está conseguindo tirar pessoas em situação de rua, mas aí quando vem uma demanda que jamais tu espera, né? A demanda que eu quero falar é como ela vai falar para a família, para o cara da rua, que só está dependendo da cesta básica, né? Dependendo de como é que ela vai chegar. Eles deixam tudo no trabalhador. E a questão do tratamento é no abrigo que tinha, no albergue 24 horas, que a gente chamava a Casinha do Inferno, ali na Farrapos, era o apelido, ali os caras deixavam as pessoas se acalmar. Chegava bêbado, meio bêbado, fica sentado aí, depois que tu se acalmar, passar a bebedeira, tu entra. Os privados já não, né? O privado já não, a gente escuta isso na rua. Privado, tu chegou meio assim, chegou com bafo, tu não pode entrar. Então, tem a diferença dos privados e tem a diferença dos públicos, né? Os privados, a gente tem que seguir a regra que é do privado. O público tem que seguir as políticas públicas, né? Que eles sabem, né? E fora que rola dinheiro por aí, a gente sabe disso, né?
Porque o privado, ele nunca vai receber as pessoas por ordem do governo sem receber alguma coisa em cima. Né? A gente sabe disso, tanto que a gente, sempre quando a gente... que pena que não tem ninguém da FASC aí, que vocês poderiam ter convidado, que pena, que a gente sempre pede a prestação de conta no comitê municipal. A gente sempre pede, né? Se não vão no comitê, a gente vai em via judicial, que a gente tem o Jorge, que é da Defensoria, né? Então a gente tem a Defensoria Pública, a Defensoria Federal. Só que a única diferença que eu tenho que te falar é o vínculo. Porque eu não vou conseguir criar um vínculo. Vou fazer uma pergunta para a Bárbara. Bárbara, a primeira pessoa que chegou na rua, tu conseguiu fazer o vínculo no primeiro dia? Não. Se tu pudesse, então tu tem que ir insistindo, conversando, só que esse governo não dá esse trabalho de formiguinha que o próprio trabalhador que está lá fazendo, porque ele faz um trabalho de formiguinha, ele sabe que ele está lá no risco de escutar um não e escutar um sim depois. Que daí a pessoa vai trocando de ideia. Então, é o trabalho de formiguinha que o governo não enxerga. Por isso que eu falo, o importante de tudo isso é o vínculo. Eu tô morando dentro de casa porque a gente, por causa do projeto Amada Massa, entendeu? Porque eu não quero pegar um aluguel social daqui a um ano e daqui a um ano eu estar na rua de volta. Então eu quero um projeto que me deixa, que eu sei que eu vou seguir para sempre e que não vai acabar. Esse é um projeto. De tu saber que tu vai estar trabalhando, vai se manter, e deu. Não um projeto, né? Esse aluguel, eu ia falar para Bárbara. Bárbara, esse bagulho que tu falou da cesta básica e as coisas, vem lá desde o comitê que a gente estava fazendo Moradia Primeiro. E isso, do Moradia Primeiro, a gente estava conversando. Em vez de levava uma marmita de comida para a galera. A gente começou, e antes, se não dá para levar uma marmita, leva um rancho. Isso tudo foi discutido. Mas eu acho que, para mim, eles deixaram guardado para usar, porque eles falavam para nós que não tinham dinheiro para isso, mas quando vem a pandemia já vem uma marmita dentro das casas, já vem um rancho. Aí quando eles falam que não tem dinheiro, para mim é história, né? É essa a atitude, entendeu? Do governo, é se apropriar no momento certo. O momento certo é só quando está na decadência, para eles poderem puxar o dinheiro. Porque dinheiro tem. Porque eles falaram para nós que não tinha dinheiro, mas de onde surgiu esse dinheiro para a cesta básica, para pagar o aluguel, que agora surgiu vários aluguéis emergenciais, até o de 15 dias. Para a galera da rua, né? Pagavam 15 dias, depois mais 15 dias. Então, da onde surgiu todo esse dinheiro se eles falam para nós que não tem? Né? Era só isso que eu queria te responder. Que o importante é o vínculo. Se tu conseguir um vínculo, tu consegue tirar uma pessoa da rua. Mas aí não pode desacreditar, né? Porque tem as barreiras, né? Vai ter as caídas, as levantadas, vai ter isso. Aí tu tem que estar do lado. Eu sou a prova disso. Que legal, Edson. Bacana. Acho que também tem uma mãozinha levantada aqui, considerando um pouco o horário, né, gente? Acho que a gente podia combinar um teto até as 8h30 no máximo, que tem pessoas que já estão saindo. Dizer para vocês, antes de te passar a palavra, Renato, acho que tu está inscrito, né? Que a ideia, assim, é que a gente também hoje se aproxime de alguma forma, né? Assim, que a gente mas que a gente possa, talvez, pensar algumas ações, assim, identificando aí no chat, né? Quem são as pessoas que estão, assim, se articulando? Muitos de vocês já se conhecem, outros não, né? Tem pessoas de outros lugares que também se sintam à vontade, assim, se alguém quiser deixar o e-mail, o seu contato,
para a gente poder ter esses interlocutores. Eu acho que se sozinho, se junto é difícil, sozinho é pior ainda, né? Então, acho que a ideia é a gente se fortalecer mesmo enquanto rede de militantes, de pesquisadores, né? Cada um de nós tentando trazer a sua contribuição. Se vocês tiverem interesse de deixar os e-mails, os contatos, assim, para a gente se reconhecer e se identificar como parceiros nessa luta, né? Então, dizer isso, né? E se alguém mais quiser falar, então levanta a mãozinha que depois, então, a gente pode ir encaminhando, assim, para o fechamento. Renato, por favor. Cumprimentar a professora Tatiana, a Natália, né, o Juliano, meu amigo, o Edson, né, meu aluno e grande amigo, né, a Bárbara. Assim, nós representamos, né, no caso aqui, entramos hoje em 6 pessoas aqui, né, que a gente fez uma mobilização de tarde a partir do convite do Juliano, a professora Gabriela, a professora Temes, a Aline, a Ana Lídia, tem uma turma grande aí que está aí, eu não sei se esqueci alguém, e nós temos um grupo que desde março de 2019 está lutando justamente por esse atendimento à população em situação de rua. A gente fez já 2 cartas para a prefeitura, não conseguimos ter um acolhimento por parte da prefeitura, agora estamos tentando uma audiência com a nova gestão. Fizemos uma série de propostas, né, que foram levadas também à promotoria, a questão da higiene, a questão da alimentação, do acolhimento, da situação com as pessoas que têm comorbidade. Algumas coisas a gente viu ser atendidas de alguma forma, outras não foram, na realidade. Foi dito para nós que já existia um mecanismo de representação, né? Quando queriam tirar as pessoas que distribuíam comida, por exemplo, na Praça da Matriz, né, foi feita reunião da Comissão de Segurança para isso. Agora que as próprias entidades, né, só nesse grupo da pandemia, são 38 pessoas representantes de entidades diferentes, e também tem a pastoral da população de rua. Atualmente foi dito que não, já existe o Conselho da Assistência Social, já existe o comitê, não tem por que criar outro mecanismo de discussão. Bom, então, assim, o pessoal está trabalhando, se articulando entre si, né? Convidamos quem quiser participar desse grupo também, né? Colocamos para o Conselho também tem alguém que eu não me recordo quem é, do Conselho Municipal. Entende? A importância da gente poder se articular, porque ali tem várias pessoas que estão trabalhando diretamente, que estão indo na noite, que estão indo levar alimento, fazer uma série de ações assim. Queria só colocar também, eu vi o Cacildo ali falando da questão dos auxílios, né? Eu até escrevi isso, mas o acesso, né, é extremamente difícil. Situações assim, pessoas, por exemplo, que estão recebendo 89, poderiam ter recebido 600 e agora receber os 300 e pouco aí. Por que não recebe? Porque o cadastro está desatualizado, isso não é dito, porque tem um problema com a justiça e aí não é dado, como se aquela pessoa não precisasse, embora a justiça liberasse para estar na rua. Então, é uma série de coisas acontecendo que, se a gente pudesse articular, e aí o convite é esse, a gente conseguir, vou deixar também o meu e-mail, telefone, quem quiser participar desses grupos que estão discutindo sobre essa questão da população de rua, estão convidados aí. Nós temos um grupo de pesquisa também que está discutindo políticas públicas, né, para a população em situação de rua, com a professora Maria Gabriela e a Mônica do BOR, da Unicinos. Então, vou colocar no chat. Obrigado. Que ótimo, Renato. Vou fechar aqui meu microfone. Acho que é super importante a gente se identificar, né? E agora, com a pandemia, a gente não consegue nem se encontrar nos corredores, né, das instituições que a gente trabalha. Então, acho que saber dessa articulação e mobilização de vocês, e acho que é importante, né, os grupos que também têm algum tipo de grupo em rede social, né, para que a gente possa se mobilizar, ou tem telefone, porque hoje em dia a gente se articula muito com WhatsApp também, né, uma forma de articulação que a gente possa, assim, se acionar, né, na medida do possível, de quem tem interesse de estar aí compondo, para que a gente possa estar se fortalecendo, assim. Eu acho que hoje foi um momento muito importante para a gente também, assim, né, foi uma coisa diferente, a gente não tinha feito ainda evento online,
a gente estava muito preocupado, assim, né, de criar um espaço, assim, que não fosse formal, acadêmico, mas que garantisse também a devolução e as pessoas que participaram da pesquisa. Mas a ideia é justamente criar canais coletivos, né, assim, acho que a gente conseguiu ter uma visão muito interessante do Conceia também, né, Juliano, com as informações que tu nos trazes, assim, acho que para muitos também reconhecer esse espaço, que até então, assim, acho que muitas pessoas não tinham ciência exatamente de tudo isso que tu trouxeste, eu acho que foi uma fala muito importante a tua. E para finalizar, assim, né, eu quero muito dizer da importância, a gente sabe também da limitação de ter as pessoas, né, por conta justamente desse acesso tecnológico aí que está limitado, né, que a gente faz essa seletividade também num evento assim, mas que se não fosse dessa forma, dessa vez ele também não teria acontecido. Então, eu agradeço muito, né, em nome do nosso departamento, eu sou assistente social de formação também, eu nos coloco assim, né, enquanto programa de pós-graduação, atualmente eu estou também na coordenação, vice-coordenação do nosso programa de mestrado, a gente se coloca parceiro, né, junto a essa luta e para compor, né, na medida que a universidade também tem uma implicação com essa realidade e produz conhecimento para buscar uma transformação da sociedade antes de qualquer coisa, né. Para finalizar, assim, eu passo a palavra para a Natália, né, se ela quiser também poder trazer alguns elementos para o fechamento, e digo que a gente é parceiro, nos acionem, o canal do Multiplicando Saberes, ele está aberto, se vocês quiserem colocar informações, Renato, né, falou da mobilização hoje, conta com a gente na divulgação dessas ações, né, antes alguém falou da coleta de abaixo-assinado, Edson, conta com a gente, sabe, vamos se acionar por WhatsApp, vamos, enfim, fazer essa interação e esse fortalecimento coletivo, assim, então, só quero reiterar, né, a nossa parceria e disponibilidade em compor nessa luta com vocês. Isso mesmo, prof. Também coloquei meu e-mail ali, né, me colocar à disposição para o que precisarem. Quero, de novo, agradecer imensamente por todos vocês estarem aqui. Fico muito emocionada, porque aprendi muito, né, durante a especialização em saúde pública com a professora Tatiana. Aprendi muito sobre pesquisa, aprendi muito, ganhei muito conhecimento, né, adquiri muito conhecimento nesse caminho, mas eu acho que o principal é que essa pesquisa em tudo isso me tornou mais humana, me tornou mais sensível a isso. E a Prof. Tati me ensinou que a pesquisa tem que sair da gaveta, o artigo, não tem que ser só colocado no currículo Lattes e ficar por lá. Pesquisa tem que sair dali e dialogar com a sociedade, né, para desenvolver melhor, para qualificar melhor a nossa sociedade. Então, eu estou muito feliz, estou muito emocionada desse encontro. Quando eu entrei na especialização, eu não imaginaria que esse momento aqui iria acontecer. Então, não imaginaria que a gente conseguiria, que eu lá no início, lá em 2019, 2018, ia conseguir fazer, junto com todo o apoio da pesquisa, na pesquisa do projeto de extensão, esse evento. Então, estou muito feliz. Como nutricionista, quero que todo mundo tenha acesso à alimentação adequada. Acho que antes da pessoa ser saudável, ela tem que ter acesso aos alimentos para poder ser saudável, enfim. E, de verdade, quero muito poder participar também. O Juliano já me convidou para botar essa pauta da população de rua no Conceia, e com certeza estarei lá para a gente ir para frente. E um dia esperamos que não precise mais existir projetos sociais, né? Se isso acontecer, acho que é o sonho do projeto social, é que não precisa mais existir, que tudo esteja andando conforme tem que ser. E de verdade, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, que vocês colocaram aqui hoje nesse evento. A gente está muito feliz e contem comigo, né, para o que precisarem. Natália, dá tempo de 30 segundos, só um recadinho final. Sim. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Quem puder compartilhar os contatos, acho que é importante, né? E hoje, inclusive, conversei longamente com o Renato, um grande amigo, que fazia tempo que a gente não conversava e, sem dúvida, a gente precisa estreitar nossas relações aí de solidariedade, de relações e diálogo e tudo mais.
né? Quero conversar muito com o Edson também, acho que o Edson tem muito a contribuir nesse processo, e aí nós estamos agora num processo de Conferência Popular Nacional de Soberania e Segurança Alimentar Nutricional. Como nós estamos sem o Conselho Nacional, que foi extinto pelo atual presidente da República, as entidades da sociedade civil estão fazendo esse movimento. E aí nós estamos com encontros preparatórios. Como não temos data ainda, por conta da pandemia, por óbvio, nós resolvemos tirar uma dinâmica de manter essa chama acesa em diálogos preparatórios e permanentes, para a gente ir atualizando também, né, a questão do diagnóstico da segurança alimentar nutricional, dos problemas, em especial a questão da insegurança alimentar nutricional. E nesse sentido, nós vamos estar fazendo uma plenária preparatória, uma oficina virtual preparatória, no dia 8 de julho. Quero convidar todos e todas, nós vamos ter aí cada estado, vai ser da região sul do Brasil, estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e cada estado, então, a gente vai ter aí uma cota de pessoas que vão poder se inscrever para participar do encontro. A ideia é que a gente possa garantir todas as populações, e vai ter uma cota de participação para a população em situação de rua. Edson, você vai ser um baita parceiro, né, para a gente também dar visibilidade, e eu fiquei muito feliz de poder te escutar hoje. Acho que a gente tem que fazer esse exercício de escutar mais, né, as pessoas que estão vivenciando, que estão na ponta, né? Então vai ser muito importante aí a contribuição de vocês para esse processo aí, que será nosso encontro preparatório regional no dia 8 de julho. A ideia é que a gente faça, e aí vou pedir ajuda para a Tatiana e para a Natália, que a gente faça uma discussão específica, talvez assim, a partir, né, dessa análise que vocês trazem, já preparando aí esse dia 8 de julho. Que ótimo, Juliano, que ótimo. Opa! O que é esse material que está projetado aqui? Esse daí é o burger da Michele, é uma amiga nossa que teve um AVC na Amada Massa, e ela está na clínica e não consegue trabalhar, então todo mês a gente... É um hambúrguer vegano, é bom, peguem que vocês vão gostar, e a gente mesmo que faz, né? Que legal, que legal. Ótimo, Edson. É isso, pessoal. Depois a Bárbara levantou a mãozinha também. Então, se puderem ajudar aí, conhecer também o projeto Amada Massa, né? E para fazer a encomenda, eu já esquecendo também, né? Para fazer a encomenda, Edson, a gente faz por celular. Tem tudo ali, ó. Tá tudo no cartaz. Se puderem aumentar. Ah, é porque não tá aparecendo. Tá ali, ó, o número da encomenda. Não tá. Não. Então eu vou ver ali. Eu mando ali para ela daí. Tá, manda rapidinho. E depois a gente dispara, tá? Daí também, tá? Tá. Bárbara? Então, não, só para finalizar, né, gente, agradecer de novo esse espaço, que eu vejo que a gente, no tempo de pandemia, a gente só foi trabalhando, né, vestimos a armadura, não saímos da rua, e parar esse tempinho para pensar um pouco no processo de trabalho, no tanto de violação de direitos que a gente tem vivenciado diariamente, né, e tendo que atuar com essa dificuldade de acesso. Enfim, só de parar, pensar e escutar essas realidades e nos escutar é algo que já dá um baita respiro, né? E é isso, ouvir do Edson, é o vínculo, né? Eu acho que é isso, assim, é isso que sustenta o nosso fazer diário, né? E é isso que nos aproxima e é isso que nos mantém de pé. E a gente vai seguir lutando para que isso resista, né? E é isso, né, gente? Como diria Caetano, gente, é para brilhar e não para morrer de fome, né? Então seguimos, né? E agradeço. Que lindo fechar assim. É isso aí, Bárbara, é isso aí. Eu acho que todos nós acreditamos nisso. Muitíssimo obrigada, né? Em especial a ti, ao Edson, ao Juliano, né? Que compuseram junto com a Natália. A Natália é meu orgulho aí. Ô, Juliano. Qualquer coisa, fala com o senhor Renato, que o senhor Renato, ele tem lá meus contatos lá. Passa para nós, aí, quando tiver a reunião, pode me chamar que eu participo mesmo. Querido. Tá bom?
Que ótimo, gente. Então, muito obrigada a todas, parabéns, Natália. Acho que essa pesquisa é para circular mesmo, e a ideia é que não é um saber acabado, foi o que a gente conseguiu desvendar, né? Tem muitas outras coisas, assim, mais acadêmicas, né, escritas, mas acho que isso a gente pode socializar para qualquer um de vocês, em qualquer momento que vocês quiserem acessar, que a ideia é realmente essa. Então, fechamos hoje, nos colocamos à disposição com os nossos canais nas redes sociais para divulgar todas as ações que vocês tiverem aí no front, e estamos juntos, né, e vamos ajudar nessa luta aí por política pública, e que o Estado ocupe o seu lugar, né, e garanta, não por caridade, mas por direito, aquilo que nos é de direito, né. Então, beijo a todas, a todos, muito obrigada, muito prazer. Até mais. Tchau, gente. Muito Valeu, obrigada, gente. de coração. Parabéns, Obrigada. gente. Parabéns. Muito bonito. Abraços aí. Vamos fechar a casa, né, Natália? Vamos.